Agora, neste exato momento, Lula da Silva acabou de receber a pior notícia do ano. Lula acabou de receber notícia terrível. Pessoal, e é sobre a eleição de 2026. Breaking news, notícia de última hora. Lula da Silva acabou de receber notícia terrível sobre a eleição de 2026 e é claro que eu vim correndo na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Vim correndo trazer essa informação para vocês. Gente, tem informação urgentíssima, bomba contra Alexandre de Moraes, tem notícia urgentíssima sobre condenação que acabou de ser anulada. O STF acabou de anular condenação e eu vou trazer aqui essa notícia, gente, que abalou Brasília neste exato momento. Temos notícia mega importante sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer aqui um vídeo do Jair Bolsonaro que vocês vão ficar chocados, gente, tá? E é notícia boa, calma, porque é notícia boa sobre Jair Messias Bolsonaro e tem a ver com eleição, gente, tá? Gente, eu separei muita coisa para trazer para vocês, uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso e muito mais vai estar aqui nesse vídeo. Peço rapidamente que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Já vando aqui dando início às informações, estão pedindo para mim, para que eu seja rápida, breve e objetiva. Exatamente, pedido de gente, não é um pedido, é uma ordem. Se vocês estão pedindo, não é só um simples pedido, é uma ordem. E já vamos aqui, já dando início aqui com as informações. Logo de cara, gente, tá? Alexandre Garcia acaba de explodir uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente. O Alexandre Garcia acabou de descobrir e revelar que o Lula está completamente desesperado com um novo escândalo que acabou de explodir, gente, tá? Mais um escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula e você só vai saber assistindo esse vídeo do início até o fim. Assistam com muita atenção, vejam só. Lula está preocupadíssimo com as pesquisas. Já Flávio Bolsonaro passando à frente dele. E a desaprovação cada vez maior. Está inventando mais bondades, mais presentes, em troca de voto, óbvio. Né? A gente fica criticando Lula, mas Lula é só a consequência. Lula é a consequência. Qual é a causa? São as pessoas que votam nele. Essa é a causa de não ter picanha, de não ter cumprido as promessas, de voltar à corrupção com tudo por aí, a bandidagem também. Os bandidos tinham medo de Bolsonaro, os corruptos idem. Né? Agora todo mundo já conhece, já sabe como é que é. Né? Mas não é a culpa, não é do Lula. O Lula é a consequência e a causa são os que decidiram o voto. É bom que a gente pense nisso, porque esse é um ano eleitoral. Correria na CPMI da Previdência, onde 6,5 milhões de idosos foram roubados em 6 bilhões de reais por uma quadrilha que eu acho que prisão no Brasil é pouco para essa gente. Pena é que está havendo uma correria, porque parece que não conseguiram prorrogar. O Supremo decidiu por maioria que o Supremo não poderia impor uma prorrogação, que essa prorrogação pode ser feita desde que a maioria aprove. Né? E como está cheio de gente querendo esconder, querendo proteger, né? Proteger os governistas, por exemplo, querem proteger o Lulinha, né? Deve ter outros que estão ganhando lá que querem proteger também, todo mundo quer esconder as coisas, não mostra, né? Contrariando o que diz a Constituição, que no serviço público tem que ter moralidade e publicidade. Já que o serviço é público, tem que ser público. O público, você, eu, todo mundo tem que ficar sabendo o que estão fazendo com o nosso dinheiro dos nossos impostos. Então, eu assisti a votação, interessante, né, a ironia, nos votos que foram contra essa prorrogação, né, eles dizem que os poderes são independentes, que não pode se meter no legislativo. Mas se meter um dia antes, criando
legalizando penduricário. O ministro Dino chegou a dar o exemplo. Não podemos, por exemplo, exigir que o executivo tenha tal número de ministérios. Uai, mas pode impedir que o presidente da República nomeie o seu diretor da Polícia Federal. Já fizeram isso. Não pode haver prorrogação indefinida. Meu Deus, o inquérito do fim do mundo já está com 7 anos. O tamanho de um inquérito normal é de 60 dias, 2 meses. Está com 7 anos. Né? Porque tem que seguir rigorosamente o devido processo legal. Não foi seguido. Né? Nesses julgamentos aí do 8 de janeiro, e mais, tem que obedecer os direitos fundamentais. Nas condenações por atacado, coletivas, sem saber o que a pessoa fez, está condenada a 14 anos, mas ninguém sabe o que fez. Né? Não mostra uma prova do que a pessoa fez. Então, é isso. Né? Então, a CPMI, né, pode votar um relatório, fazer um relatório apressado, ou encontrar maioria para prorrogar. O Supremo não impede que prorrogue. Né? Não impediu na decisão de ontem. E outra coisa, Carla Zambelli, né? Os jornais estão noticiando e tal. O Carla Zambelli agora vai ser presa, vai voltar para cumprir pena na prisão feminina em Brasília. Peraí, calma. Ainda tem 15 dias para recorrer à Corte de Apelação. Né? E depois disso, quem dá a palavra final é o Poder Executivo, o Ministério da Justiça do governo da Giorgia Meloni. Né? A versão que eu tenho é que se Giorgia Meloni e o ministro da Justiça ficarem em silêncio, não haverá extradição. Só haverá extradição se eles disserem, manda de volta para o Brasil. Aconteceu aqui com o Cesare Battisti, que a Justiça autorizou a extradição e o governo do PT não deixou. Ele só acabou quando entrou o governo Bolsonaro, de Brasília. Alexandre Garcia. Lula está preocupado. Eu tô vendo muita gente, tá, comemorando aí, né? Carla Zambelli vai ser presa, finalmente, a grande aliada do Bolsonaro também vai ser presa, gente. Jornalista Alexandre Garcia acabou de jogar uma cachoeira de água fria nos planos aí de quem já tá comemorando. Tem gente que já tá comemorando, soltando fogos, tomando champanhe, comemorando que Carla Zambelli vai ser, né? Vai voltar pro Brasil, vai cumprir pena, vai ser presa. Gente, parece que não vai ser tão simples e tão rápido e tão fácil assim, segundo o entendedor Alexandre Garcia, gente. E o Lula, hein? Segundo Alexandre Garcia, o Lula está extremamente preocupado com as últimas pesquisas que vêm apontando Flávio Bolsonaro como novo presidente da República a partir de janeiro de 2027. E calma, gente, que isso aqui é só a pontinha do iceberg que eu estou trazendo para vocês, porque daqui a pouco é que eu vou trazer a pior notícia para o Lula, gente. O Lula hoje recebeu a pior notícia do ano, gente, tá? E é sobre a eleição. Calma que daqui a pouco eu vou trazer essa notícia que chocou o Brasil inteiro. O apresentador Ratinho ficou Gente, raríssimas vezes eu vi ele tão furioso como ele ficou aqui nesse vídeo. Daquele jeito, gente. Ele perdeu o estupim, ficou pistola, ficou furioso com a patifaria com que eles fizeram com a camisa da seleção brasileira. O Ratinho ficou extremamente furioso com a esculhambação e a patifaria que eles fizeram com a camiseta, com a camisa, né, brasileira. Vocês vão entender por que ele está nervoso e furioso. Ele vai explicar. Vejam só. Uma nação inteira. Quando a seleção brasileira entra em campo, leva junto uma nação inteira. O uniforme da seleção é um manto sagrado para a gente que identifica a garra do nosso time em outros tempos. Já fez tremer os adversários, não é verdade? Então eu fico revoltado quando eu vejo o novo uniforme com a qual o nosso time vai disputar a Copa do Mundo enfeitado com a palavra brasa. Brasa. Ou a figura do Michael Jordan, que é aquele jogador. Tem aí Vai brasa. É um jogador de basquete americano muito famoso, muito bom. Não tem nada a ver com nada contra o jogador. Mas por que não pôr, por exemplo, a fotografia do Pelé? Fazer uma homenagem ao Pelé. Quer dizer, Garrincha, mas vamos falar, vamos esquecer todos os outros, vamos falar do Pelé, que precisava de uma homenagem, o maior atleta de todos os tempos, o maior atleta do século, devia ter o nome. Não, eles colocam brasa.
É brasa. O que quer dizer brasa? É porque o povo do estado fala brasa. O cacete que fala brasa. Eu nunca ouvi falar a nossa seleção é brasa. Eu nunca ouvi essa porra, não. Vocês estão acabando com a camisa da seleção brasileira. Enfeitando, ficando dinheiro. É brasa, Moura. Isso daí, eu vou falar. Isso daí. Eita. Chama-se falta de vergonha. Nós estamos perdendo até orgulho de ter a nossa seleção. É isso que estamos perdendo. Nós sabemos muito mais o nome dos nossos juízes da Suprema, dos ministros da Suprema Corte, do que o nome dos jogadores. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o nome do jogador. Não sabe. Ô, Mário. Eu não tá gostando, vai embora. Ninguém é obrigado a ficar aqui, não. Não, patrão. Fica à vontade. E quem foi essa ideia brilhante? Durante a Do dinheiro, evidentemente. Quem aprovou uma merda dessa? Quem aprovou? Aí, ó, mostra aí o uniforme novo. Mostra aí. Durante a apresentação do uniforme, chegaram a falar que tinha elementos de Canaris. Que Canaris? Ainda, Que é referência ao Canarinho, a seleção Canarinho. Canaris? É um mussum. A maioria vai pensar que é cannabis. Que coisa. Referência ao Canarinho. Ratinho, apresentador Ratinho, ficou revoltado e furioso com o que eles fizeram com a nossa, gente, da camiseta da seleção brasileira, gente. E aí, vocês concordam com o Ratinho? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Gente, vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. É um pouco raríssimo. E eu quero muito a opinião de vocês. O que é que vocês acharam, gente, dessa camiseta nova da seleção brasileira? Opinião sincera. O que é que vocês acharam, gente? Um desastre? Esse negócio de brasa, vai brasa. Vocês já ouviram isso, gente? Eu, particularmente, nunca ouvi brasa. Brasa, pra mim, é outra coisa. Meu Deus do céu, gente. Que ponto que a gente chegou. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque eu vou trazer um dos vídeos mais importantes que você vai assistir no dia de hoje. Tudo exposto. Derrota de André Mendonça tem motivo oculto. Existe um plano por trás da derrubada da prorrogação da CPMI do INSS. Veja o que os ministros do STF estão tramando. Gente, segundo o doutor André Marcília, há um plano cruel, ardiloso e covarde por parte dos ministros que votaram para derrubar a prorrogação da CPMI do INSS. Você quer saber que plano é esse? Vocês vão ficar de queixo caído, gente. Só assistam. Tem uma derrota do Mendonça, tem uma razão oculta. E essa razão oculta tem a ver com o que a ala podre do STF, que formou maioria para derrubar a decisão do Mendonça, está tramando. E eu vou te contar o que essa ala podre está tramando e por que ela precisou derrubar a decisão do Mendonça. Vou te contar isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista e jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like e o seu joinha. Veja só, meus amigos, a questão é a seguinte: o STF não está nem aí para o escândalo do INSS. Eles não estão nem aí para o governo federal ser atingido por esse escândalo, pelo fato da CPMI estar chegando no Lulinha, no Lula, no primeiro escalão do governo. Eles querem que o governo federal se dane. A questão não é essa. Não foi uma blindagem ao governo Lula o que ontem o STF, a ala podre do STF fez. A blindagem que eles estão buscando é deles mesmos. Ah, mas o que o INSS tem a ver com os ministros? É o seguinte: a CPMI do INSS, a partir da questão dos consignados, chegou no tal do Banco Master. A partir desse lugar que a CPMI estava começando a investigar os consignados, o Banco Master começou a aparecer. E aí havia uma relação entre Banco Master e INSS. Por isso, inclusive, que ontem muitos ministros disseram assim: o objeto precisa ser determinado. Não é possível você expandir o objeto, porque o medo deles era que a CPMI do INSS alcançasse o Banco Master, virasse uma CPMI do Banco Master. É isso que eles tentaram e conseguiram brecar. Vocês percebem? Esse era o ponto. A questão é que o Banco Master começava a ser um novo objeto para a CPMI do INSS e o Banco Master é um escândalo do STF. O Banco Master é um escândalo dos ministros. É um escândalo de parte, pelo menos, dessa ala podre que ontem formou maioria para derrubar a decisão do Mendonça. É isso que está por trás. E não só, tem mais coisa, mas essa é uma das principais coisas que estão por trás. Eles quiseram não blindar o Lula, eles quiseram se auto-blindar.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: quando eles deram a decisão ontem, eles também falaram o seguinte: não é que o STF não pode tratar do tema de CPIs, não é que o STF não pode invadir o outro poder e falar do que pode ou não pode o Congresso. Não é essa a questão, disseram alguns desses ministros que formaram maioria ontem. Eles falaram o seguinte: o problema é que o tal do mandado de segurança, o recurso, a medida usada para prorrogar é inadequada. Por que eles falaram isso? Por que eles atacaram o recurso, o tipo de recurso, e não o fato do STF não dever interferir no Congresso? Porque eles querem poder interferir no Congresso quando a CPI do Master chegar lá. Querem poder interferir no Congresso quando a CPI do crime organizado chegar no Banco Master, como já chegou. Como já chegou ao pedirem, por exemplo, a quebra de sigilo da Maridit, que é a empresa de quem o Toffoli assumiu, confessou ser sócio. Então, esse é o ponto. Eles querem poder interferir quando for o Master. O Master é a questão. Eles não estão nem aí para o governo, nem aí para a INSS. O problema deles não são os velhinhos, aposentados. A questão deles é que eles sabem que a CPI do crime organizado, em algum momento, vai chegar no Master. Que a CPI do Master, óbvio, é sobre os ministros. Que a CPMI do INSS estava chegando no Master. E tudo que chegar no Master, eles vão querer enterrar. Porque o Master é um escândalo deles, dos ministros ou de parte dos ministros que formaram maioria ontem. É isso. E é só isso. É tão baixo quanto isso. Eles enterraram uma investigação sobre velhinhos aposentados, pessoas inválidas, para preservar a sua própria pele. Meus amigos, o STF, essa ala, é tão baixa quanto isso que eu acabei de dizer. Derrota ontem do Mendonça. Tem que ser muito cruel e perverso, né, gente? Em nenhum momento eles levaram em consideração a roubalheira, aquela quadrilha que saqueou, né, gente? Aquela quadrilha, gente que fazia parte de dentro do governo Lula, que inclusive, né, estão presos, né, aliados do Lula, né, filhinho do Lula sendo investigado. Eles não levaram nada em consideração com relação aos velhinhos que foram roubados, saqueados. Eles não queriam nem saber. Né? A grande preocupação, cara, a gente precisa se blindar, a gente precisa se proteger, porque o escândalo do INSS chegou no Master. E o escândalo do Master é o quê? É a ala podre do STF. O escândalo do caso Master, gente, tá? É ministros do STF. Principalmente no que tange a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os dois mais enroscados, né, gente, tá? Nesse escândalo do caso Master são esses dois. E o STF fez questão de abandonar os velhinhos que foram saqueados, foram roubados por uma quadrilha, por um bando de corruptos, por um bando de ladrões. Tudo assim para se autoblindarem, para se blindarem, para se protegerem. Nós somos intocáveis. Ou seja, resumindo aqui para vocês, gente, tá? Enquanto as investigações dependerem do aval do STF, essas investigações não vão para frente. E a nossa tábua de salvação é o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master e que já autorizou a Polícia Federal a investigar. Doa a quem doer. Tá? Mas Fabiano, mas eles blindaram a CPMI do Banco Master. Tudo bem, gente. Eles venceram essa batalha. Porém, ainda está em investigação. Existe a CPMI do caso Master, existe a investigação, do caso Master, e isso está nas mãos do André Mendonça. Deu para vocês entenderem? Existe uma investigação em andamento sobre o escândalo do caso Master. E quem que está tomando conta de tudo? Quem é o relator? Tiraram o Dias Toffoli, que estava, sentando em cima de tudo, impedindo as investigações, e colocaram o André Mendonça. Então, o André Mendonça é a nossa tábua de salvação para que as coisas aconteçam. Ele mesmo já autorizou a Polícia Federal que faça as investigações, doa quem doer. E aí? E o que é que eles vão fazer? A CPMI do INSS eles conseguiram destruir, enterrar. Mas as investigações sobre o escândalo do caso Master ainda está em andamento. E ali eu acho muito difícil. Impossível não, né? Porque a gente sabe do que eles são capazes de fazer, mas muito difícil eles passarem por cima do ministro André Mendonça. Se fizer, vai ser o fim do STF, gente. Porque a opinião pública, o que os jornalistas vão fazer, não está escrito no gibi. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu vou trazer aqui agora, gente, uma bomba sobre a Soraya Tronic, a senadora traidora da senadora Soraya Tronic, que
Se vocês assistiram o último vídeo que eu postei aqui no canal ontem, vocês vão ter certeza do quanto essa mulher é cruel, covarde e ardilosa. Perigosa. O quanto Soraya Tronic é perigosa. Ela é capaz de fazer absolutamente tudo. Tudo para conseguir o que ela quer. Assista o vídeo de ontem que vocês vão entender. Só antes de trazer aqui o vídeo da Bia Kicis trazendo essa bomba contra a Soraya, primeiro eu preciso trazer esse vídeo que está aqui agora na sua tela. Muita gente fica me perguntando, Bena, mas a Soraya Tronic realmente traiu o Bolsonaro? Será? Gente, eu vou trazer um vídeo. Rememorar é viver, né? Existem vídeos, gente, tá? Que não podem morrer. E esse aqui é um desses. Lá nos debates presidenciais, o último pleito eleitoral, no momento em que o Bolsonaro enfrentou a Soraya Tronic, ele jogou tudo na cara dela. Ele jogou tudo na cara dela. Aqui, gente, é a prova do que eu sempre falo pra vocês, que a Soraya Tronic é uma das maiores traidoras do Bolsonaro. Talvez até maior do que a Joyce Hasselmann, porque a Joyce Hasselmann ela é uma traidora, mas não é o veneno da Joyce Hasselmann não é tão perigoso. Agora, da Soraya Tronic, o veneno dela é perigoso e pode até matar. Vocês vão entender por quê. Antes de trazer o vídeo da Bia Kicis destruindo a Soraya Tronic, primeiro assistam o porquê. Vocês vão entender, vejam só. Seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Tá? Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Mas tudo bem, é a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, tenho vários vídeos em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros. Sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim. Sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos também da proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. E olha que eu já servi em Newark, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. O povo me conhece. Eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria, se eu atendesse esses pedidos de cargos, que aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. A senhora seria muito... Gente, tá? É o Bolsonaro lá atrás desmascarando a Soraya Tronic. Agora deu para vocês entenderem por que eu sempre falo que a Soraya Tronic é uma traidora. Né, gente? Usurpou o nome do Bolsonaro para se eleger, né? Ou seja, ela se elegeu nas costas do Bolsonaro, mesmo a revelia, porque acho que ele nem estava sabendo que ela estava utilizando o nome dele, ficou comprovado aqui nesse vídeo. Então ela se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas quando chegou no Senado ela sentou, foi no colo do Lula. Deu para vocês entenderem? Por que ela é tão perigosa? Por que ela é tão perigosa? E agora eu encontrei esse vídeo aqui da Bia Kicis. Bia Kicis chama Soraya Tronic de sirigaita. Gente, a Bia Kicis partiu para cima da Soraya Tronic. Após a Soraya Tronic ter acusado o Alfredo Gaspar de ter abusado e engravidado uma menina de 13 anos. É de uma perversidade e crueldade que, gente, eu poucas vezes eu vi na minha vida. O ponto, gente, que a Soraya Tronic chegou, junto com Lindbergh Faria, para destruir e derrubar o que eles consideram ser um grande inimigo, que é o Alfredo Gaspar. Aí a Bia Kicis veio, gente, tá? E não aguentou. Eu vou trazer o vídeo da Bia Kicis. Destruiu a Soraya Tronic, vejam só. O Brasil. Exatamente por isso e por causa desse trabalho de tanto esmero é que hoje Vossa Excelência sofreu um dos ataques mais nojentos. Eu vou usar aqui a palavra, eu vou até me levantar para dizer, viu, Coronel Crisóstomo? Vou ficar de pé e dizer que foi nojento, abjeto. E eu digo que não me surpreende, é que eu fico sempre pensando qual vai ser a próxima jogada suja dessa turminha aí, dessa organização criminosa. E hoje a gente assistiu a mais uma delas. Inclusive de uma senadora que eu tenho que dizer aqui que se portou como uma sirigaita. Eu não posso admitir uma mulher que consegue fazer uma acusação como essa contra um homem como Vossa Excelência, usar uma outra mulher, dizer que uma mulher foi estuprada. É uma coisa ruim. Boa que não é. E o senhor conseguiu acabar completamente, desmascarar essa jogada absurda feita aqui por pessoas que não têm caráter, infelizmente envergonham a classe política.
vergonham a classe política. E se Deus quiser, o povo brasileiro que está olhando, em outubro vai varrer esse povo para a lata do lixo da história junto com seu líder mor, que é o Lula ladrão. Seu lugar é na prisão. E aí a gente está acompanhando tudo isso, mas o pior... Tá aí, gente, tá? A Bia Kicis representando o povo brasileiro, lavou a alma do povo brasileiro. Aqui nesse vídeo, a Bia Kicis lavou a alma do povo brasileiro, gente, tá? Porque o que a Soraya Tronic, junto com o Lindbergh Faria, fizeram, gente, tá? Eles não tiveram nem o aval dos próprios companheiros do PT. Pra vocês terem noção da gravidade do que eles fizeram, na hora da coletiva de imprensa só estavam os dois. Não teve nenhum parlamentar que compraram essa briga. Que foram fazer essa acusação também contra o Alfredo Gaspar. Na hora da coletiva só estavam os dois. Só o Lindbergh e a Soraya. Nem os parlamentares do PT tiveram a coragem de fazer essa acusação gravíssima contra o Alfredo Gaspar. Somente os dois. Então, gente, tá? Eu repito aqui, assino embaixo, concordo em gênero, número e grau, porque essa corja precisa ser varrida para a lata do lixo. É o lugar que eles merecem ir. Vamos lá, porque tem mais informação aqui para trazer para vocês, gente, tá? Daqui a pouco, gente, tá? Lula da Silva acabou de receber a pior notícia sobre a eleição de 2026, gente, tá? O Lula recebeu uma notícia terrível hoje. Vou trazer para vocês essa notícia, essa informação, mas antes eu preciso trazer aqui esta informação. As preocupações do Planalto que ligam alerta em Lula para a eleição de 2026. Essa matéria do Metrópolis está mostrando para o Brasil inteiro que eles estão desesperados, gente.